Ontem nós tivemos aqui na igreja um tempo fantástico. Uma equipe do Instituto Amar, junto com a equipe da igreja, estiveram servindo no Dia da Família. A proposta era proporcionar um tempo de qualidade, um tempo lúdico, entre as crianças atendidas pelo projeto, junto com seus pais. Eu fiquei emocionado. Vocês todos que estiveram servindo estão de parabéns, foi lindo. Eu vi a alegria, o brilho nos olhos de algumas crianças que puderam estar brincando com os pais. Quando, nesse tempo de tanta correria, os pais conseguem separar tempo para ficar com os filhos. E não foram apenas os filhos. Fiquei sabendo que teve mãe que chegou a agradecer, porque realmente não concede. E quantas mães não sentem culpa por não poder dar atenção devida para os filhos? Então foi emocionante, um trabalho belíssimo. Todos os anos isso se repete, foi a primeira vez que eu presenciei. E ano que vem a gente quer fazer algo muito, muito maior ainda, muito melhor. Atender mais. Apesar do frio, o pessoal veio, mais de 100 pessoas estiveram aí. Agradecemos também aqueles que contribuíram financeiramente para poder, depois daquele saquinho de doce, que faz, é a cereja no bolo para as crianças. Foi lindo, gente. Obrigado, viu, a todos que estiveram contribuindo. Eu louvo a Deus, porque a gente pode servir a comunidade do nosso entorno. Isso é uma honra, gente, é um privilégio. Coisa linda demais. Muito bem, dando sequência à nossa nova série baseada no livro dos Salmos. Hoje vamos para o Salmo número 1. Eu quero convidar, vamos ficar de pé? Vamos ler juntos. Pode. Vamos ler juntos esse Salmo na NVI. Ok, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai Santo, pedimos agora que o Teu Espírito conduza a nossa mente. Ó Deus, afofe os nossos corações, para que a Tua palavra possa cair em boa terra e possa produzir e ser uma bênção, e fazer de nós, o seu povo, uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quem quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Felicidade é o desejo de todos nós. Todos nós queremos ser felizes. Mas, afinal de contas, o que é felicidade? Se perguntar para cada um, talvez a definição seja diferente, principalmente o caminho. Se eu perguntar, o que te falta para ser feliz? Tem gente que fala, para mim falta ter uma casa. Ou então, para mim falta paz dentro de casa. Eu já tenho uma casa, mas não tenho paz. Tem crianças que falariam, eu seria feliz se eu visse pelo menos um dia a ausência de gritaria dentro de casa. E o meu papai tratando a minha mamãe com afeto. Falando palavras bonitas e não xingando. Fazendo carinho e não batendo. Para outros, felicidade seria
uma viagem relaxante. Alguns têm, no acúmulo de bens materiais e de dinheiro, a sua felicidade. Pelo menos busca a sua felicidade. Outros em fazer coisas, ter experiências. Outros ainda, talvez um grupo menor, sendo. No ser encontra a felicidade. Ser feliz é o tema desse salmo e ele é atraente. Por quê? Porque todos nós queremos ser felizes. Os solteiros, eles pensam em casar para ser o quê? Infeliz? Não, né? Tem vários solteiros aqui na igreja que quer casar. E depois que casa, quer ter filhos. Né? E depois que tem filhos, principalmente as mães, não querem noras. Não, lógico que quer, né? E não tem fim as coisas. Né? Você estuda e quer passar no vestibular para ser feliz. Só que depois que você entra na faculdade, descobre que aquilo ali não gera felicidade nenhuma. Quem está na faculdade sabe que é uma loucura, né? Você é tudo menos feliz. Quem é feliz na faculdade? Nossa, eu adoro fazer prova. Eu gosto de ficar o dia inteiro estudando, varar a noite estudando e ainda não receber a nota que eu queria. Quem gosta disso? Não. Aí você falou, quero me formar, aí eu vou ser feliz. Você se forma e descobre o quê? Que canudo da faculdade não dá dinheiro. Precisa arrumar emprego. Aí você arruma emprego como estagiário. Você fica feliz. Até descobrir que salário de estagiário é um salário miséria. E a coisa não tem fim. E parece que a felicidade é sempre alguma coisa distante, que eu nunca consigo agarrar. Eu quero dizer o seguinte, felicidade não é apenas aquilo que você quer para a sua vida. Tem mais alguém importante também que é. Sabe quem? Deus. Deus quer que você seja feliz. E aqueles que não são crentes pensam que se converter é dar a Deus para uma vida boa. Fala assim, eu estou desgraçando a minha vida, eu só quero Deus porque eu quero ir para o céu, mas a vida com Deus é uma miséria. Né? Tem gente que faz, tem crente que faz propaganda contra. Ele vive uma vida tão chata, o semblante dele é sempre tão carregado que quem olha para ele fala, não quero ser crente. Para ser um infeliz igual você. Tem gente que as pessoas olham e falam assim, você não pode ser crente. As pessoas do mundo, eu acredito que se olhar para Vicky, fala assim, ela não é crente, por quê? Está sempre sorrindo. Como que alguém que não bebe, que não fuma, né, que não fica transando com todo mundo, pode ser feliz desse jeito? Não pode ser. Então, não deve ser crente. Mas é crente, né, Vicky? É crente. Louvado seja Deus. Olha só o que a Bíblia fala sobre felicidade, do ponto de vista dele. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Aliás, não apenas quer. Isso é um mandamento. É uma ordem, um imperativo bíblico. 1 de Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venha sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. O crente é um grupo de gente tão diferente que até no sofrimento, por causa de Deus, consegue experimentar felicidade. Isso aí não é para qualquer um, gente. Quantos conseguem ser felizes no meio do sofrimento? Atos capítulo 20, versículo 35, o Dr. Lucas escreve aqui, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar que em receber. O povo de Deus sabe muito bem disso. Né? Que alegria que a gente tem em servir, em doar-se. Jó, capítulo 5, versículo 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Sim, porque Deus nos ama, Ele nos corrige. E a felicidade nisso. A felicidade, que coisa boa é quando Deus nos corrige. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Se você está sendo provado,
e não desistiu, persevere. A Bíblia diz que se você perseverar, você vai encontrar algo muito bom lá na frente. Feliz será. E João, capítulo 13, versículo 17, palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Porque a felicidade não está no conhecimento. Né? O conhecimento tem que nos levar à prática. Muito bem. Então fica a pergunta, se eu e você queremos ser felizes, e se Deus também quer, por que tão poucos de nós experimentam a felicidade? Tá certo? A gente já viu, Deus quer que você seja. Deus não é um grande estraga-prazeres. Ele não quer tirar o brilho da sua festa. E você também quer. E por que então? Porque todos, Deus e nós temos esse alvo, né? Queremos ser felizes. O problema é quando isso é mais comum do que a gente gostaria, do que deveria, é que o caminho que a gente procura seguir para chegar lá é diferente do caminho de Deus. E quando esses caminhos não se coincidem, então a gente não vai chegar. Caminhos diferentes não vão levar no mesmo lugar. Esse é um problema que a gente enfrenta desde o Éden. É o desafio de acertar na escolha. Temos que fazer escolhas o tempo todo. O problema é quando a gente tem que optar entre o caminho de Deus e o nosso caminho. Quando o caminho de Deus, ele contraria os nossos caminhos. Esse é o problema. Escolher a vontade de Deus, quando a vontade de Deus implica em negar a minha vontade, aí complica. Né? Negar os meus impulsos, os meus desejos. E é mais natural a gente dar corda para isso. Queridos, crer em Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus, anda sempre junto. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. São inseparáveis. Quem crê de fato, obedece. Por volta de 600 anos antes de Cristo, Deus se dirigiu ao seu povo através do profeta Jeremias, quase que fazendo um apelo para eles acordarem e entender que a vontade, o plano de Deus era bom. Por que a gente desobedece a Deus? Se a gente tiver convicção plena de que a vontade de Deus é o melhor, seria uma insanidade a gente não fazer a vontade de Deus. Se você tiver certeza absoluta. Eu estou vendo aqui um jogador de basquete. Todo mundo sabe, né? Só vê a altura aqui, ele treina. Se eu falar para ele, eu falar assim, filho, toma esse produto aqui, ó, todo dia. Você vai ficar 1 centímetro mais alto cada mês, até chegar à altura que você quer. E vai ficar forte. E vai melhorar as habilidades. Se ele acreditar, ele vai tomar ou não vai? Vai, porque ele está lutando para ser profissional. E quem quiser orar com ele, por favor, ore. Você aceita a oração, não aceita? Então. Se ele acreditar, ele vai fazer. Ele vai fazer. Né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que fizeram loucuras para deixar o cabelo, a voz mais bonita. Né? Quem que já passou coisas esquisitas no cabelo só para ficar mais bonito? Quem riu aqui está se entregando. Né? Nós falamos que cremos, mas não cremos, essa é a verdade. E a gente desconfia, né, das intenções de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, um texto bem conhecido desse livro, olha o que Deus diz para o seu povo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. É Deus com amor chamando o povo para confiar nele de uma vez por todas. Só que, lamentavelmente, o povo não deu ouvidos para Deus. Optaram em seguir a própria vontade, os próprios planos. Eles quebraram a cara. Quebraram a cara. Assim como todo mundo que tem filho aqui, os filhos já aprontaram, os meus aprontaram muito. Eu acho que eu não podia ter filhos melhores por causa da minha função de pastor do que os meus. Porque alguém olhar e falar assim, se o seu filho deu certo, o meu também vai dar, pastor, é verdade. É nesse ponto. O Natan, quando ele tinha 5, 6 anos, ele tinha um interesse assim absurdo por tomada. Seu filho teve interesse por tomadas? E a gente sempre fala, Natan, não faz isso. A mãe fala, Natan, não faz, machuca, faz dodói. Mas um dia, quando a gente não estava olhando, ele pegou um clipe de papel. Do outro lado da casa, ele enfiou clipes naquele buraquinho que ele tanto queria. A gente ouviu um estampido, uma explosão. Na sequência, um grito. E então veio o Natan, em lágrimas, com a mão pretinha e machucada. Eu tive que correr com ele para o pronto-socorro. Ele aprendeu, a duras penas, que papai e mamãe não queria privá-lo da felicidade, pelo contrário. Eu pergunto, quantas vezes mais ele enfiou clipes na tomada? Ele não. Eu acho que ele passava ali e ele fazia assim, sai Satanás. Isso aqui é do demônio, não é? Ele aprendeu. E a gente não precisa aprender assim. E Deus estava falando para o povo de Israel, mas o povo de Israel era duro. Nós também somos. Versículo 1 desse salmo. Como é feliz, e algumas Bíblias está bem-aventurado, abençoado. Quem? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse salmo, que abre o livro dos Salmos, 150 salmos, ele começa com a necessidade, para ser feliz, de dizer nãos. Não. A felicidade começa com não, que coisa interessante, né? Por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, a gente é automaticamente atraído pelo mal. O mal faz parte da nossa vida. A gente não precisa ser ensinado a fazer o errado. Isso já vem de fábrica. Quem ensinou o filho a xingar? Bom, alguns, acho que sim, né? Pai que vive falando palavrão dentro de casa, o filho vai repetir. Mas eu nunca falei palavrão em casa e os meus aprenderam. Verdade, pastor? Verdade. O Theo com aquela cara de santo, pois é o Theo com aquela cara de santo. Primeira vez que voltou e falou palavrão em casa, eu fiquei horrorizado. Desobedecer. Antes do seu filho aprender a falar, ele já desobedecia, ou não? Você ia colocar a comida na boca, o que ele fazia? Não. A viradinha de pescoço, ele já aprendeu ali. A gente nunca foi ensinado a ter inveja. Quem aqui nunca invejou alguém? E desde pequeno? A gente não precisa, essas coisas já vêm de fábrica. Antes precisamos ensinar o quê? Os filhos a serem educados, a serem dignos, serem honrados, a serem gente de palavra. Isso aí é difícil, é trabalhoso. E é difícil, é um desafio. A educação dos filhos, repararam que tem muito a ver com não? Você não pode bater no seu irmão. Você tem que fazer carinho, você tem que dar beijo, você tem que amá-lo. Mas os filhos têm coração duro. Aí algumas mães, eu conheci mãe na igreja que fazia isso. Agora também, de castigo, você vai ficar abraçado com seu irmão. E está lá os dois de cara amarrado, abraçado. Geralmente o mais novo gosta.
Né? O mais novo gosta de ser amado. Aí está lá abraçado, o outro está assim, e abraçado, ele falou assim, chega, não, até o abraço, que era sinal de amor, virou castigo. Olha só que aberração, né? Mas é assim. Quantas pessoas não têm tido essa experiência? O mal, ele está o tempo todo. Então, aqui o Salmo ele começa dizendo, olha, para ser feliz, é necessário afastar-se do mal e não conviver com os maus. Para ser feliz, é necessário ser firme no não para todo tipo de influência que vai nos afastar do plano de Deus. Charles Spurgeon, ele foi um pregador batista do século XIX, na Inglaterra. E ele fala, quando ele fala do Salmo 1, ele fala da graduação no mal. Né, a gente começa, de acordo com o Salmo 1, o versículo 1, dando ouvidos a conselhos daqueles que não temem a Deus. E eu quero deixar claro, hein? Temor a Deus não é sinônimo de sentar numa igreja, no banco de uma igreja. Tem gente que senta na igreja, mas não tem nada de temor a Deus. Gente que não ama Deus, que não leva Deus a sério, pode estar sentado na igreja. Por isso que eu falo para os jovens, casem, mas casem com quem tema a Deus. Não basta a pessoa sentar na igreja, a pessoa pode estar 50 anos na igreja e nunca ser um convertido. Toma cuidado, escolham bem. Uma das coisas mais importantes na vida é com quem você vai ficar casado. Nem o curso na faculdade é tão importante. Você pode trocar de profissão a hora que você quiser. Marido e esposa, você não pode trocar nunca. Então, presta atenção. Temor a Deus. Só que tem gente que pensa que não dá ouvidos a conselhos de ímpios. Está falando desses que vivem no balcão de um bar, por exemplo. Antigamente, eu acho que era mais difícil ser influenciado. Você podia escolher as companhias. Modernamente, hoje, tem muita gente que jamais frequenta lugares, boate, balcão de bar, esses lugares aí que a gente já rotulou faz muito tempo como um lugar que não se presta para quem é sério, é gente de Deus. Muita gente está ouvindo o conselho de ímpios dentro de casa. É onde mais a gente escuta conselho de ímpios, eu não estou falando dos seus pais. Eu estou falando de programas de televisão. Eu estou falando de internet, conteúdo de internet que você consome. Às vezes você não precisa sair para a rua, está o tempo todo sendo bombardeado por influencers que tem tudo menos Deus. E você, de tanto ouvir isso aí, o que acontece? Você acaba ficando igual. Você passa a ser um deles. Bem-aventurado, diz o texto, aquele que não cede o conselho dos ímpios. Porque se você ficar seguindo o conselho, se expondo a esse tipo de conteúdo o tempo todo, vai chegar um momento que você vai começar a imitá-lo. Você não vai mais apenas ouvir. Você vai começar a imitar. Eu conheci um homem que ele não era crente, mas ele gostava que a esposa fosse para a igreja. Por quê? Porque ele falou assim, lá ela não vai aprender a chifrar o marido. Ele sabia que para a esposa ia ser boa a companhia. Né? Que na igreja ia ter gente falando assim, você tem que ser, mulher, você tem que ser fiel ao seu marido. Né? Você tem que amar o seu marido, você tem que servir o seu marido. Você tem que ser a mulher dos sonhos do seu marido. Então vai para a igreja, mulher. Eu não creio em Deus, mas esse negócio é bom. Até quem não é da igreja sabe da influência que as pessoas exercem. De tanto você ouvir, você acaba sendo um igual. E tem gente que fala assim, não, pastor, eu tenho as minhas convicções. Não tem problema. Desde aquele tempo do apóstolo Paulo, já tinha gente que falava assim. Por isso, olha o que ele escreve para os Coríntios, capítulo 15, verso 33. Se você pensa que você pode ficar se expondo e não vai ser corrompido, não se deixe enganar.
as más companhias corrompem os bons costumes. Quem tem ouvidos, ouça. Não tem como. Não tem como. Tem uma família da nossa igreja que chegou a mudar de cidade para proporcionar uma formação melhor para os filhos. Falei assim, eu quero pôr meus filhos numa escola cristã, de tão preocupado que está. Porque as escolas hoje, elas estão abraçadas com ideologias, e muitas delas contra a vontade de Deus. Por isso, pais precisam saber quem são os amiguinhos dos seus filhos. Quem tem filho pequeno, né? Quem são os amigos dos seus filhos? Como eles são? Como são os pais deles? Seus filhos dormem na casa deles e você não sabe como são, você está expondo ele a um risco terrível. Né? É um perigo gigantesco. Pais que não sabem os nomes dos melhores amigos dos seus filhos não estão cumprindo o dever de pai. Você não está fazendo o dever de casa. A gente tem que saber quem são os melhores amigos, como são esses amigos. Até que ponto meu filho pode andar com eles sem ser corrompido. E aqui eu não estou dizendo que a gente deve colocar os nossos filhos apenas com crentes. Os nossos filhos, quando pequenos, todos os amigos deles vinham para a nossa casa. Mas eles não podiam ir na casa de todos eles. Então a gente não recusa ninguém para vir na nossa casa, porque está sob a nossa supervisão. A gente está cuidando. Agora, na casa de alguns, uma vez a Chia foi com o Theo, numa locadora de vídeo. Na época existia. O pessoal novo não sabe o que é locadora. Procura no Google. Né? Antigamente tinha um negócio chamado locadora de vídeo. E aí Theo encontrou o amiguinho do Theo. É coisa de 10 anos. 10 anos, mais ou menos. Com o pai dele. Né? E a mãe foi escolher um filme bom, obviamente. E ele mostrou para o Theo, olha que a gente vai assistir, um filme pornográfico. 10 anos de idade. E o pai ensinando isso. E é porque para eles é normal. Né? Para eles é normal. Eu falo assim, essa é uma casa que eu tenho que tomar cuidado. Esse menino tinha que ser amado por nós? Lógico que tinha. Vinha na nossa casa? Vinha na nossa casa. Era bem recebido? Era. Só que a gente tinha que tomar cuidado. A influência que poderia exercer sobre o nosso filho. Então, se a gente fica dando ouvido, se expondo a conteúdos que Jesus não passaria perto, cuidado, você vai acabar se tornando um pecador. Vai começar a ser igualzinho. E o estágio seguinte, você não vai ser apenas um imitador desses, sendo um desses, você vai ser um influenciador do mal. Você vai começar a ser dessa roda de zombadores. Você vai ganhar um assento no meio deles. E, gente, por esse caminho é muito fácil. Sabe por quê? Porque é a maioria. A gente gosta de estar com a maioria. A gente não gosta de confronto. Né? É difícil a gente ser do time da minoria. Mas tem um alerta de Jesus. Veja lá, Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Falando claramente, seguir a Jesus é ir na contramão do mundo. É entrar nessa porta estreita, apertada. E muitas vezes vai desagradar a maioria. Muitas vezes vai. Muitas vezes seguir a Jesus implica em ser politicamente incorreto. Ser taxado de intolerante. Muitas vezes é passar por tolo à vista do povo. Por quê? Porque a gente não vai querer tomar vantagem, passar a perna nos outros,
pegar o caminho mais curto. A gente não vai querer burlar o sistema. Sabe, é deixar de se divertir. Eu estava dando um estudo tempos atrás, e eu gostei de ouvir. Uma pessoa que estava fazendo estudo, chegou à conclusão, falou assim, pastor, eu vou, não lembro o termo que ela usou, mas eu vou deixar esse gato, sabe gato? De TV por assinatura, né? Porque isso é errado. Mas lá fora isso é comum. E se você vai abrir mão, a pessoa fala assim, você é um besta. Para que pagar? É de graça, você não está fazendo mal para ninguém. Mas ela concluiu. E eu achei muito bacana isso. Ela concluiu, falou, não, isso aqui está errado, pastor. Como crente, a gente não vai fazer isso não, e abriu mão. Né? E olha que financeiramente essa pessoa nem precisa. Mas os valores vão mudando. Agora, se você ouvir lá fora, isso aqui é o comum. Né? E num país como o nosso, eles fazem propaganda na internet desses aparelhos que é contra a lei. É uma bizarrice o nosso país, né? A pessoa falou assim, não, mas até anuncia na televisão, na internet. Olha, se alguém aqui está usando gato, eu não estou sabendo, viu? Mas é para você mesmo. É para você. E se eu for na sua casa ver o gato, eu não vou falar nada. Porque, ó, né? Agora ele está vendo. Então volta e desliga. Tá bom? Disfarça bem aqui para ninguém, né, perceber que é você. Ok. Olha, a gente é minoria, vamos falar a verdade, a gente é minoria. A maioria não está. Inclusive, é minoria até entre os crentes. Todo mundo aqui conhece um crente que, antigamente, quando você fala assim, eu sou crente, aquilo valia ouro, não é? Fala assim, você pode ser chato, mas eu posso confiar na sua palavra. Agora não dá mais. Falar crente ou não é, tanto, não faz diferença. Né? A gente é minoria. Imagino a pedreira brava que foi para o nosso irmão Noé. Se você acha que é minoria, você está por fora. Noé sim foi minoria. No tempo dele, só ele era homem justo, né, que se desviava do mal, que encontrou favor. Já pensou? No mundo todo, ele era o único. Todo mundo indo numa direção, ele sozinho indo numa outra direção. E não foi 1 ano, 2 anos. Sabe quantos anos? 600 anos. 600 é tempo demais para um cara andar sozinho. Tem que ter muita convicção. Noé foi um cara que viveu literalmente o ditado antes só que mal acompanhado. E é verdade. Ah, pastor, se eu não fizer isso, né, eu não vou ter gente comigo. Melhor não ter. Esse tipo de gente é melhor não ter. Mas se você procurar, você vai encontrar. Né? Elias, homem de Deus, um dia falou, Senhor, só eu restei dos seus profetas. O que Deus responde para ele? Está enganado, eu reservei 7.000 daqueles que não se dobraram. Deus tem os 7.000 para nós temos irmãos. Você não está sozinho, outros estão lutando, a mesma luta que você está, por isso não desanime. Cuidado então, irmãos, com que tipo de gente você tem andado. Isso não é preconceito, gente. Isso é sabedoria. A gente deve ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo e não nos perder nas trevas. Agora então, se por um lado, a pessoa que é feliz, ele não anda e não se deixa influenciar por esse tipo de gente, olha o que ele faz em termos positivos. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ela não é influenciada pelas pessoas, pelos ímpios, pelos pecadores. Ela é influenciada por Deus, através da sua palavra. Por isso que o crente lê tanto. Nós lemos, nos expomos à palavra de Deus. Agora eu pergunto, se você fica 10 horas ligado na internet, vendo porcaria, e não gasta 15 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus, quem que está exercendo influência sobre a sua vida? Não tem como. Não tem como. E daí você começa a perceber por que essa tal felicidade que a Bíblia tanto prega está tão longe da sua vida. Ou o contrário.
Pastor, agora eu entendo por que eu sou feliz. Né? Porque a palavra de Deus ela é normativa na minha vida. Uma pessoa que se deixa influenciar pela palavra de Deus, o versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Como as águas são para as árvores. Uma árvore próximo de uma fonte de água, ela nunca resseca, ela tem vitalidade. A palavra de Deus é que traz vitalidade para o crente. Né? E olha só que palavra de encorajamento para o seu coração essa manhã. Se você for desses, que mantém distância desse tipo de gente, você medita na palavra de Deus, deixa a palavra de Deus tomar conta do seu ser. Ele diz o quê? Dá fruto no tempo certo. O fruto virá. Talvez não venha no tempo, né, que a gente quer, mas a palavra de Deus, no tempo certo, ele virá. No tempo devido, no tempo oportuno, no tempo de Deus, você vai colher fruto. Andar com Deus não é um andar estéril, improdutivo. Coisas boas virão. A palavra de Deus diz, no tempo certo você vai colher. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 6:9. É uma palavra que está colada nessa. Leiam lá, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem. É possível a gente cansar fazendo o bem. E eu vejo que muitas pessoas cansam, principalmente quando não vê um resultado. Parece que não vale a pena, pastor. Né? Eu faço, planto, mas não estou colhendo. A palavra de Deus é, não canse. Porque, assim como fala no Salmo, no Novo Testamento fala, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O desânimo, ele vai roubar a colheita da sua vida. Não desanime, persevere, no tempo próprio você vai colher. No tempo próprio. Fala para a pessoa do seu lado, eu vou colher. Você não pode falar para você vai colher, porque eu não sei se o outro vai perseverar ou não é. Agora, eu sei que eu vou. Se você vai, você pode falar assim, ô Zé, eu vou colher. Não é porque eu não vou desistir. E você vai ou não? Vai colher? Então fala agora com um brilho nos olhos, fala assim, pode esperar, eu vou colher. Gente, a colheita está aí. Por isso não pode desanimar. Espere, porque o fruto verá. Ele virá. Bom, agora, enquanto a gente espera, é imperativo para a gente ser feliz. Aprender a desfrutar do processo. A desfrutar do processo. Porque senão a gente vai ficar refém só do grande dia. Se não chegar aquele dia, então, por exemplo, quem quer casar, né, e acredita que casando vai ser feliz, e se não tem nem namorada ainda, nossa, ele está perdido, gente. Ele vai viver um negócio bruto. Agora, outro dia eu li uma reportagem de uma mulher, muitos já ouviram, porque essa história não é única. Ela descobriu que estava grávida no dia que pariu. Incrível isso, né? Um dia ela sentiu cólica, ela foi no banheiro e nasceu. As mulheres que sofreram 9 meses de gestação assim complicada, falaram assim, nossa, que bênção, eu queria ser assim, não é? Já pensou? Você não sentiu cólica, não engordou, o marido não teve que correr atrás de seus desejos, nada. Falou assim, que feliz. Talvez. Agora, se Deus projetou vocês mulheres para ter uma gestação de 9 meses, tem bênção aí também, não tem? Eu acredito que essa mulher, ela foi privada de muitas coisas boas. Né? Foi privada de preparar um enxoval,
né? Preparar o quartinho, preparar-se emocionalmente também, psicologicamente, sabe, todo um preparo, aquela expectativa, o sonho, sabe, ficar massageando a barriga, passando creme e tantas outras coisas mais, orar. Eu lembro como a Xia orava, né, colocando a mão na barriga quando o Theo estava lá dentro, né? Eu também orei tantas vezes. Então, a alegria na expectativa, entendem? Quando eu faço muito curso de noivos, sempre estou acompanhando algum noivo. Estou acompanhando agora o casal da Liberdade, e a gente fala assim de curtir esse tempo de preparo, porque a gente prepara tudo para uma cerimônia que vai durar o quê? Meia hora? 40 minutos? E você gasta muito tempo, muito recurso, é ou não é? Falei assim, então curta esse tempo, porque quando você piscou o olho, já está casado. Piscou o olho, já tem 3 filhos, né? A coisa é tudo muito rápido, então é curtir, porque passa muito, muito rápido. É aprender a desfrutar enquanto se espera. A não depender de ter sempre para você curtir. Esse aqui, eu e minha esposa, a gente tem uma dificuldade grande, a gente gosta de viajar. E eu tenho dificuldade de. Tem gente que, quantos aqui vai parando pelo caminho para aproveitar a viagem? César, mais só, um só aqui. Angélica, eu não consigo, né? E eu pego e falo assim, olha, essa parada aqui, ou faz xixi ou leva garrafa, porque eu não paro mais. Né? A gente quer chegar logo. Não, tem que curtir, gente, né? A vida é muito curta. E se não chegar esse dia? Né? Perdemos todo o processo? Então, aprenda a desfrutar. Agora, a gente pode desfrutar por quê? Porque é a promessa. Se Deus fala que no tempo certo a gente vai colher, então no tempo certo a gente vai colher. Se a colheita é certa, então eu posso desfrutar. Eu não tenho que ficar com medo, né? No dia que ela ficou noiva de mim, noiva é um compromisso muito sério. Eu falei assim, agora vai casar. Eu não preciso mais ficar com medo. Ai, ela descobriu um defeito meu, vai querer terminar. Não, eu vou curtindo, né? Eu estou seguro, a coisa já está certa, só que Deus não é a chia. A promessa dele é inviolável. Se ele prometeu, vai acontecer. Então a gente pode se alegrar de véspera, porque a coisa vem. E finalmente ele fala que o Senhor aprova o caminho dos justos. Na atualizada fala, Deus conhece o caminho dos justos. Quem são esses justos? Esses que não se expõem ao conselho dos ímpios, que não anda com os pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, eles se expõem à influência da palavra de Deus. Esse tipo de gente o Senhor conhece. Isso é tão bom, saber disso, que o Senhor conhece. Quando ninguém mais sabe, Deus sabe. Quando ninguém mais se conhece, Deus se conhece. Quando ninguém te valoriza porque você ser quem você é, por ser um filho, uma filha de Deus, Deus conhece e valoriza. E o texto diz, Deus aprova. Mesmo que ninguém mais, Deus aprova. Quando aquela viúva pobre colocou aquelas 2 moedas, que em valores não valia nada, não fazia cócegas nas necessidades do templo, é uma ninharia, não fazia diferença nenhuma, quando ninguém estava enxergando aquela mulher. Sabe, é tipo de gente que é invisível para a sociedade, já existia naquele tempo. Ninguém enxergava aquela mulher, muito menos aquela oferta ridícula aos olhos da sociedade, que ela estava depositando no gasofilácio. O texto bíblico diz uma coisa linda. Jesus estava vendo. Jesus estava recebendo. E Jesus estava se sentindo honrado apenas por aquela mulher naquele dia. Lembre-se, portanto, queridos, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E é a aprovação dele que deve ser a nossa aspiração. Curva sua cabeça. Vamos orar.
Pai Santo, talvez não tenhamos a devida consciência das coisas que têm nos afetado, nos influenciado, desse bombardeio diuturno, ó Deus, que recebemos de todos os lados, modernamente, ó Deus, da internet, pela internet, influência no trabalho, influência na escola, influência de amigos próximos. Ajuda-nos a discernir, ó Deus, tudo aquilo que se encaixa no versículo 1, para que a gente tome uma atitude sábia, de nos afastar desse tipo de influência. Ó Deus, e aqueles que têm andado distantes da Tua palavra, cria uma fome, uma sede de Deus, ó Deus, que seja insaciável, se não abrirem as Sagradas Escrituras, e ter um reencontro com o Senhor na palavra, oh Deus, em nome de Jesus, para que sejamos então, tenhamos possibilidades de experimentar isso, ser feliz, acreditar que o Senhor quer essa felicidade para todos nós, que faz parte dos Teus planos, e nós mesmos temos sabotado esse plano do Senhor, por causa da nossa incredulidade. Misericórdia, meu Deus. Eu quero clamar também por aqueles que têm andado, ó Deus, com seriedade na Tua presença, têm buscado a Tua face, mas têm, ó Deus, sofrido com a espera, o cumprimento, ou então a colheita desse fruto, tem se mostrado muito distante, e isso tem desanimado, tem entristecido. Encoraja mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor, com essa promessa, essa garantia, de que no tempo certo, no tempo do Senhor, ó Deus, esse fruto será colhido, ele chegará, oh meu Pai, e sejamos um povo então alegres, felizes, não apenas no dia da colheita, mas no processo, por causa da certeza que temos, de que aquele que prometeu é fiel, e vai cumprir com a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, faz de nós o Seu povo, ó Deus, um povo feliz sobre a face da terra, e assim sejamos, ó Deus, uma propaganda, um marketing, ó Deus, de Jesus Cristo e a Sua igreja. Obrigado, Senhor, renova o ânimo, ó Deus, do Teu povo nessa manhã, abençoa-nos, ó Pai, oramos em nome de Jesus, amém.